Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, um bom dia a todos, tá? Que Deus possa nos abençoar. Abra comigo, por favor, a vossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, a partir do versículo número 13, tá? Essa mensagem hoje nós vamos entender um pouco o perigo de nós estarmos no culto e ouvir a palavra do Senhor e não prestar atenção, né? Estar no ambiente, seja qual ele for, e você não prestar atenção no ambiente, mostra que você não quer estar lá, mostra a falta de interesse. Lucas capítulo de número 24, versículo 13, eu quero também cumprimentar os nossos irmãos da internet, que Deus te abençoe, irmãos, obrigado por ceder esse espaço para nós da Igreja Bereana, poder estar entrando na sua casa. Pedimos a sua ajuda para você compartilhar, divulgar esta mensagem, tá? No canal da Igreja Bereana. E você que não é inscrito, se inscreve aí para nos ajudar. O propósito é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, muitas pessoas adentram. Quem aqui? Agora eu vou assim, olha, você que é casado, né? E eu sou, às vezes, especialista em fazer isso daí, e a minha esposa puxa a minha orelha. Que ela tá falando e você tá em outro mundo, né? Quando você tá falando com a pessoa e a pessoa, eu vi a Manuela tocando aí também aí, né? É Deus aí falando, né? É mais ou menos assim. A Karina às vezes quer falar comigo e eu tô preocupado lá com outra coisa e eu, Aí ela termina de falar e fala assim: "O que você falou mesmo?" Isso é muito ruim. Eu entendo que isso é horrível. Né, Bianca? Mas só que não é só os homens que falham, as mulheres também falham. As mulheres também, às vezes não, né? Nós falhamos, o ser humano é assim. Por quê? Porque a gente só presta atenção naquilo que nos interessa. Quando interessa o diálogo, seu José, eu fico assim, ó. Antes da pessoa terminar, eu já sei que ela vai falar. Por quê? Porque me interessa, dona Eva. Então nós somos o quê? Interessados. Você é interessado, eu sou interessado, nós somos eternos interessados. Quando me interessa, eu dou atenção. Agora, quando não me interessa, eu faço pouco caso. Isso é um erro nosso, né, Everton? Porque quando a pessoa fala assim, eu quero 10 ovos, 10 caixas de ovo, opa, chamou interessado, opa. Mas a pessoa fala assim, não, é só uma. Como é que é mesmo? É minha bandeja. Ih, mano, já cai um desinteresse. Porque nós somos assim. E aí é que nós devemos aprender, irmãos, a aprender a dar importância no diálogo, na pessoa que está do nosso lado, na família, no pai, na mãe, no amigo ou na conversa. Porque toda conversa, ela é proveitosa para mim e para você. Indiferente o assunto, ela é importância. Para você poder ensinar a pessoa que está te falando, ou para você reeducar a pessoa que está te falando, ou para você ensinar ou ser ensinado. Porque nós somos eternos aprendizes. Então, eu digo isso porque nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor, aonde 2 discípulos andavam com Jesus, viam o milagre de Jesus, presenciaram, viveram, mas no momento mais importante, que eram para eles entender, eles não entenderam a palavra do Senhor. É como você vir para a igreja, é como você está na igreja, e você aqui não está interessado, você não sabe para que você veio. Você não sabe que você está aqui. Repare que nós somos assim. Há festas que nós vamos, ou que nós iremos, que nós nos preparamos, diferente de outras. Sabe qual que não tem bom? Aquela festa, irmão Gero, que não tem prazer da gente ir, mas a gente tem que ir. Você vai desanimado, você não escolhe uma boa roupa, você sai atrasado, porque você demonstra, irmã Maria Socorro, que você não quer ir. E quando você não está interessado, é difícil. Você chega atrasado, dá tudo errado, né? E aí você não está interessado. E agora, quando você está interessado, você se prepara. Tem pessoas que têm ansiedade, né? Elas ficam ansiosas, nem dormem para chegar logo a hora, com medo, né? Com medo de perder o horário.
Fica ansioso, eu quero estar lá. Eu quero estar lá, irmã Denise, então eu não posso. Põe o relógio para despertar 10 vezes, né? É o compromisso. Mas quando nós não estamos interessados, quando não nos atrai, nós ficamos, né, à dispersa. E isso é um perigo. E na igreja acontece isso. E é por isso que muitas vidas aqui dentro não vivem bênçãos. Conta as bênçãos dos outros. Porque se servimos o mesmo Deus, é o mesmo culto, é a mesma igreja, é o mesmo ensinamento, por que eu não vivo as bênçãos tais? O culpado está onde? Na igreja? Na palavra? Não, é em mim que eu não me sinto interessado. Porque quando eu ouço, quando eu estou interessado, eu a pratico, eu a faço. Porque é aquele ditado, o que está dando certo para o outro, pode dar certo para mim também, mas eu tenho que fazer. Nós temos o costume de ser pontual. Não, a minha vida tem que ser que nem daquela pessoa também. Eu quero isso também. Não, isso é para mim viver também. Mas a pergunta que eu faço é: você sentou com essa pessoa para ouvir como ela conseguiu estar nesse lugar? Como ela conseguiu a viver assim? Porque o resultado não é muito importante. Importante é o início para você alcançar o resultado. Porque o resultado vai vir, seja ele ou seja bom. Mas é o início na sua vida, na sua caminhada, que vai fazer você ter um resultado de bênção. É o início. Então nós temos que entender às vezes, então assim, quando desejar ter coisas, ter um relacionamento abençoado, ter uma vida de bênção, não pense no final do que você está vendo. Senta com essa pessoa e fala assim: vem cá, me ensina como é que é para chegar até onde você chegou. O que você fez para você estar onde você está? Porque é isso que vai fazer você permanecer. É isso que vai te dar forças para você continuar. Mas você só obcecar no final, você vai ser frustrado e decepcionado. Porque ter não significa poder. Às vezes eu tenho algo, mas eu não tenho poder para ter isso. E aí eu sou eterno frustrado, decepcionado e vivo de aparência. Vou lhe dizer algo. No tempo das trevas aí eu tinha um amigo e ele era meio assim, nariz empinado. E aí a gente sempre humilde, carrinho 84. E aí logo ele lançou, logo assim que saiu um áudio, seu José, ele lançou um áudio. Aí todo mundo só batia a continência para ele, Everton. Que isso? O cara de áudio, meu. E aí, pastor Gilmar? Rogério, no dia a dia foi aquele horroroso. Áudio para cima e para baixo. Só que o tempo vai passando. E aí o áudio foi sumindo da vila. Cadê o áudio? Você viu o rapaz, mas não viu o áudio. E aí ele falou assim: rapaz, não estou conseguindo manter não. Tá difícil. Eu quis, mas eu não tenho poder para sustentar. E às vezes acontece isso conosco, pastor Elis. Falta do quê? De humildade, de procurar saber. E às vezes querer viver por aparência. Isso traz uma decepção para nós. Viver por aparência é você comprar algo que você não pode e você não vai ter condições de sustentar. E aí você vai ter que passar. E aí você não foi humilde para sentar com alguém para aprender. Você vai ter que passar pela humildade de ter que vender, de ter que largar, porque você não teve capacidade para sustentar. E para mim, a segunda opção de humilhação é pior. Eu prefiro, não é humilhação você chegar em alguém: Everton, tá dando certo esse negócio de vender ovo, né, Everton? Everton, como é que faz isso aí, meu? Não é chegar assim: nossa, olha o Everton, meu, não sei o que, eu também vou vender ovo. Eu também não... Não, Everton, vem cá. Eu estou pensando, cara, o que você acha? O que você... Me ensina aí, Everton. Humildade. Isso é ser humildade.
Aí, tá vendo? Isso é ser humildade. Agora, lá vai eu, Ederson. Viu o Everton, Karina? Vamos lá. Faço o empréstimo e vai, vendo o carro, eu compro o ovo. E aí, como é que começo? Nada dá certo. E aí, o que eu vou ter que fazer? Frustrado. Não deu certo. Por quê? Falta de humildade. E aí eu vou passar pela humilhação de não ter conseguido conquistar. É mais chato. É mais vergonhoso do que você chegar com alguém e falar assim: me ensina aí como é que eu faço. Mostra aí para mim o caminho. Então o ser humano tem que aprender isso. Nós temos que aprender isso. Quer uma vida de resultado? Tenha uma vida de aprendizado. Essa frase foi boa, hein? Quer uma vida de resultado? Tenha uma vida de aprendizado. Alguém anota aí que eu vou esquecer. Mas está gravado, está gravando. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Precisamos sentar para aprender, para ter resultados de bênção na nossa vida. Vamos lá a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não os conhecesse. Escute aí, olha aqui a história: 2 homens e o mesmo Jesus. O texto diz que 2 homens estavam retornando para sua casa, conversando de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo que havia se feito. Ou seja, esses 2 discípulos, a qual caminhavam com Jesus, ouviam Jesus, com certeza comeu dos pães que Jesus multiplicou, ouviu as histórias, e alguns viram as histórias, além de ouvirem, viram a história dos milagres feitos por Jesus. Agora eles estão retornando, contando de tudo o que sucedeu antes deles estar naquele lugar. Quero aqui frisar a sua memória, que antes deles estar conversando, eles viram a crucificação de Jesus. Eles viram o sepultamento de Jesus. O mais importante que era para eles enxergar, eles não enxergaram: a ressurreição de Jesus. E é nesse ponto que eu digo para mim e para você: quando algo não nos interessa, nós não queremos, irmã Bianca, ir até o final. E a Bíblia diz que o bom é o final das coisas. E aqui vai a resposta para a tua vida, que está me ouvindo pela internet, para nós que estamos aqui assentados, o resultado da nossa vida, de não ter uma vida abençoada, porque nós não queremos perseverar até o final. Nós queremos que as coisas aconteçam no agora. Nós se achamos superiores, que tem que dar certo hoje. Tem que dar certo agora. Mas eu fico querendo entender a mentalidade de uma pessoa que pensa assim, irmão Everton, porque o filho dela já não nasce falando. Samuelzinho não nasceu correndo. Olha ele olhando, se tu for até os olhos, é com você mesmo. O Samuelzinho hoje mexe no celular, mas há 1 ano, 2 anos atrás não mexia. Ele não mexia. Então o que eu quero entender é que o Samuelzinho nasceu pequenininho e hoje está se formando. E isso é o que? Tempo. É tempo, irmãos. Isso é dia após dia. Só que nós não queremos esperar. Só que a Bianca, ela é obrigada a esperar o Samuel a crescer. Ela é obrigada. O Everton é obrigado hoje a se preocupar com Samuel. Daqui 20 anos talvez não. Samuel vai se tornar um homem, vai casar, vai estar pregando na Europa, né? Vai estar assumindo uma bereana lá no exterior. E aí o Everton vai ficar aqui, ele e a Bianca, jogando milho pra pombo na praça, 2 tiozinhos. E o Samuelzinho lá ganhando almas para Jesus. E a vida é assim, Everton.
Mas o que? A Bianca agora, a preocupação da Bianca e do Everton, Samuel. E do seu filho pequeno, Rogério com o Brian, né? Com a filhinha. É assim. E nós somos obrigados a esperar essa fase. Somos obrigados a esperar a fase de parar de mamar, sair das fraldas, somos obrigados a esperar. Agora, por que as coisas de Deus nós não queremos esperar? Por que nós achamos o direito de acontecer do dia para a noite? Deus prometeu, então eu quero. Eu quero agora, não quero saber. Não é assim. Esses dois discípulos ouviram, e um dos ensinamentos que Jesus enfatizava era: o Filho do Homem, há de ser entregue por amor de muitos, mas ao terceiro dia ressuscitará com poder e glória. Mas isso não era interessante para eles. Eles queriam só comer dos pães multiplicados. Eles queriam só ver Jesus andar por cima da água. Eles queriam só ver, irmã Maria Socorro, irmão Moacir, Jesus tornar a água para o vinho. Era isso que eles queriam. Mas quando Jesus falava daquilo para que ele veio para trazer salvação, não importava, não chamava a atenção dos olhos dele, irmã Manuela. E agora eles se deparam numa situação que eles viram, o Jesus que eles viram fazendo milagre, o Jesus que eles viram fazendo sinais e prodígio, o Jesus que eles verdadeiramente aceitaram ele como mestre, como o rei dos reis, como o enviado de Deus. Agora eles veem Jesus na cruz, pendurado, e eles começam a se frustrar, a se decepcionar. Com quem? Com Jesus. Mas era o mesmo Jesus que fazia milagre, era o mesmo Jesus que operava. E quantos de nós não somos assim, dona Eva? Se decepcionamos com Jesus, porque na nossa mente, pastor Gilmar, Jesus está demorando para fazer as coisas. Na nossa mente, Jesus está demorando, irmã Isabel, para resolver o meu problema, que eu causei. Eu causo o problema, eu faço mal, e agora Jesus está demorando para resolver. E eu quero para logo. E aí nós se frustramos com Jesus. E aí o primeiro frustramento, quando eu me frustro com Jesus, sabe o que é? Não vou para a igreja. Não quero saber de igreja mais. Não venho segunda, não venho quinta, talvez eu venha no domingo, se me der vontade. Talvez eu vou na igreja. É pessoa que está decepcionada. Pessoas que por algum motivo se decepcionou. E aí, se nós puxarmos no fundo, quem realmente está decepcionando quem? Quem realmente está decepcionando quem? Será que está certo eu? Eu causo o mal, eu causo a falha. A palavra me diz para fazer isso, eu não faço. E aí quando eu faço ao contrário da palavra de Deus, eu vou colher algo ruim. E aí depois, eu me sinto no direito de largar Jesus. Sabe o que esses dois discípulos fizeram aqui? Literalmente, abandonaram Jesus. Eles abandonaram Jesus. Porque eles não queriam Jesus na cruz. Eles não queriam Jesus lá pendurado. Na cabeça deles, não poderia ele estar lá. Não é ele que curava, não é ele que levantava os mortos, não é ele que multiplicava, e agora ele está lá. Se frustraram com Jesus. E eles não tinham direito de fazer isso. Nós também não temos direito. Pelo contrário, irmãos, nós deveríamos entrar por aqui chorando e pedindo perdão todos os dias para Deus. Todos os dias eu deveria estar pedindo perdão. Deus me perdoa, eu não sou digno de estar aqui. Mas nós não. Mas nós se sentimos melhores, irmãos, do que Jesus. E eu não quero te frustrar, mas eu quero trazer a realidade. Você e eu não somos melhores em nada do que Jesus. Pelo contrário, você não precisa de Jesus, não. Você necessita de Jesus.
Você não depende de Jesus, não, você necessita, é muito mais profundo. A sua vida não tem sentido sem Deus. A sua vida não tem sentido sem Deus. Olha quem você era e olha quem você é hoje. Olha para a vida daqueles que estão sem Deus, aonde eles estão. E se eu e você não se atentar, alguém vai estar nos comparando também. Por isso nós devemos, irmãos, estar atento ao que nós estamos fazendo. Porque nós estamos se frustrando, nós estamos se decepcionando com quem não devia. Porque eu não olho para mim mesmo e falo assim: Ederson, eu estou decepcionado com você, viu? Ederson, você falhou. Ederson, você está errado. Por que eu não faço isso para mim mesmo? Por que você não faz isso para você mesmo? Por que você se decepciona com Deus, com as coisas de Deus? Eu quero que levante um homem, uma mulher neste mundo, que me mostre no que Jesus o decepcionou, no que o Jesus falhou. Não se levantará, porque não tem. Você procura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um versículo sequer que Jesus decepcionou alguém, nós não acharemos. Sempre é o ser humano que desaponta a Deus, sempre sou eu e você que falhamos para Deus. Então esses dois discípulos abandonaram Jesus na cruz. Pensou, irmão Rogério, o senhor estava fazendo compra e tal, comprando lá 3, 4 carrinhos no mercado e vai precisar de ajuda. E aí quando você olha para o lado, a Denise já foi para casa. Mas eu ia precisar dela aqui, pô, para me ajudar, meu. Ou de repente, num momento ruim, que você precisa de alguém que você está tão próximo, né, dona Eva? Aquele momento mais que nós precisamos, e você olha para a pessoa, aí você vê a pessoa indo, caminhando até perder de vista. Me abandonou no momento que eu mais precisei. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. E dói muito. Dói muito. Foi isso que Jesus, o sentimento que você sentiu, é o sentimento que fizeram Jesus, com Jesus. O abandonaram. Por não ouvir a palavra dele. Na realidade, por não amarem mesmo. Por não amarem mesmo. Então nós devemos aprender que quando nós amamos, nós não abandonamos. Existem alguns erros na nossa filha, na nossa vida. Só que nós podemos melhorar como ser humano. Podemos melhorar. E agora esses discípulos, eles saem de Jerusalém, que ficava no alto, e vão para sua aldeia novamente. Por quê? Porque Jesus não é mais interessante para eles. Porque Jesus foi entregue. E repare, Jesus foi entregue para salvar eles. Consegue entender isso? Jesus morreu na cruz por eles, Everton. E agora eles estão decepcionados com Jesus. E agora eles abandonaram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, foi de encontro com eles. Foram atrás deles. Esse ato de Jesus ir até esses discípulos, era Jesus reafirmando a palavra dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Era Jesus dizendo, olha, Jesus se mostrando, eu não falei que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Porque eu estou acima da morte, eu estou acima da lei, eu estou acima do sistema, eu estou acima de tudo, porque eu sou Deus. Era o que Jesus estava falando. Jesus mesmo disse que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Não passará. E agora esses discípulos agora estão caminhando. E agora o de Jesus se aproximou deles. Mas a Bíblia diz que devido ao descontentamento, o frustramento, a decepção deles, os olhos deles estavam como que fechados. Irmão, como é que pode você caminhar com uma pessoa 3 anos, você está perto dela, pastor Gilmar, e depois ela está do seu lado e você não vê ela? Será que essa pessoa era tão importante para você, ou as coisas que ela fazia que te interessavam? Porque às vezes, irmã Bianca, seu José, a gente pensa que tem amigo, mas os caras só estão interessados naquilo que eu posso
Tá dando. Eles não me amam, não estão comigo por causa da minha pessoa. Estão comigo porque eu... E eu vivi isso, irmãos. Eu vivi isso. Porque o dia que eu fui no vale da sombra da morte, meus amigos, pularam de banda. E aí eu vi quem realmente era meu amigo mesmo. Irmão Rogério. E esses discípulos aqui, para eles, o Jesus em pessoa não interessava, mas sim os milagres. Sim o que ele poderia manifestar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que eu estou com Jesus só porque ele pode fazer ou porque ele fez? Se é porque ele pode fazer, você tem que se converter de novo. Agora, se é pelo que ele fez, te mostra que você está convertido. Porque hoje eu estou com Jesus porque ele fez. Porque ele morreu por mim, para me dar salvação. Porque foi através de Jesus que eu me tornei um homem digno, um pai, um esposo sério. Foi através de Jesus. E hoje eu vivo as coisas milagrosas que ele pode fazer. Mas eu estou com ele pelo que ele fez, não porque ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer na minha vida é a consequência de uma vida com ele. Porque em Mateus 6,33 o que diz? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Quem tem vivido esta palavra? Eu tenho vivido. Eu tenho vivido essa palavra. Agora tem pessoas que não estão vivendo. Por quê? Porque quebrou o princípio, não vive resultado. Quebra de princípio e não vive resultado. Então, quando nós estamos seguindo Jesus pelo que ele fez, conversão. E aí você vai viver os acrescentamentos da sua vida. Porque você não está interessado em coisas. Porque, irmãos, Jesus pode mudar seu casamento? Pode. Jesus pode salvar o seu filho? Pode. Jesus, se ele quiser te tornar uma pessoa mais rica do mundo? Pode. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Só que eu não posso estar servindo a ele por causa disso. Eu não posso estar servindo a Deus pelo que ele pode me dar. Eu tenho que estar servindo a Deus pelo que ele me deu. A vida, a salvação. Me deu o dom de ser pai. Te deu o dom, mãe, de ser mãe. Você hoje cria um filho que foi gerado de dentro de você. Tem privilégio maior do que isso, irmãos? De hoje você ser chamado de pai, de você ser chamada de mãe. Como é gostoso. Hoje eu peguei o Samuelzinho para exemplo. Como é gostoso receber um abraço de Samuel, né? Antes ele me abraçava, agora ele está crescendo, né? E está dando choque agora. Mas quando ele vinha, irmãos, que gostoso, seu José. 9 horas receber aquele abraço, as mãos nem conseguia fechar. Como é gostoso. Acompanhou desde o início, né? Então, irmãos, agora isso é um dom de Deus. É um privilégio, irmãos. Hoje para mim, ser ministrado pelo meu filho. Isso é um privilégio para mim, irmãos. Agora quem faz isso, irmã Eva? Deus. Porque a vontade do capeta, de Satanás, era que os meus filhos estavam perdidos. Essa é a vontade. Mas Deus não. Deus quer nos trazer o prazer da vida realmente, de ver os nossos filhos criados, através das nossas mãos, e eles estão bem. É isso, irmãos. Então nós temos que servir Jesus pelo que Ele nos deu. E o que Ele vai nos dar é consequência do relacionamento com Ele. Agora não reclame se você não está vivendo as bênçãos de Deus. É porque você não está com Ele. Porque você não está servindo Ele como Ele quer. E aí dificilmente você vai alcançar. Dificilmente. Isso, irmãos, eu te falo na teoria e na prática. Não tem como você colher laranja se você está plantando repolho. Não adianta. Você vai colher repolho. E não reclame
não reclame da sua colheita se você não soube escolher a sua semente. Tem pessoa que só... irmão, quando eu não era convertido, eu era muito ignorante com a irmã Karina. E essa mulher me ama, viu, irmão? Porque olha, eu acho que ela me ama mais ela me ama mais do que eu amo ela, irmão Rogério. Ela me ama bem mais. Eu era muito ignorante. Eu não me suportava, Everton. Eu não me suportava. Eu ficava, sabe, com raiva de mim mesmo. Como é que pode? Quando eu não era convertido, Bianca, dona Eva. Sabe, era meu, cara, antipático. Tinha que ser tudo do meu jeito. Sabe, moça, essas pessoas que nada tá bom. Nada, tudo vê defeito. Tudo pra ele não presta, tudo pra ela não presta. São pessoas que infelizmente são internas e insatisfeitas com si próprio. Pintou a casa de novo. Pra quê? Não pintou a casa ainda? Meu Deus. Por que essa cor? Por que isso? Pessoas internamente insatisfeitas. Pessoas que infelizmente, moço, descontente com tudo. E aí como é que a coisa vai dar certo para ela? Pessoas que não abraçam, mas quer ser abraçada. E eu era ignorante com a irmã Karina, mas eu gostava tanto que ela me desse carinho. Só que chega uma hora, né, irmãos? Chega uma hora que, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Você vai abraçar e recebe coice. Chega uma hora que você cansa de tomar coice. É o que eu fazia com ela. Vinha me abraçar, sai fora! Tô cansado! Aí só Deus, é? Irmã Karina, não vamos sair não, vamos ficar em casa, eu tô cansado. Aí quando eu vi, não tem mais abraço, não tem mais sorriso, parece que as coisas estão mudando. Não, sabe, assim, sabe o que é? Porque assim, nós somos feitos de exemplo. Dificilmente você vai ficar beijando uma pessoa que ela não mostra algo de sentimento para você. Nós somos assim. Eu era assim, eu estou te falando de mim, eu era assim. E aí por um momento eu vi a minha esposa parar de demonstrar o amor dela. E não é que ela não me amava, ela parava de demonstrar, porque eu não queria receber o amor que ela estava para me dar. E o erro estava quem nela? Não, em mim, porque eu não estava cultivando aquilo que eu estava recebendo. Mas eu queria, mas eu não fazia nada. Agora hoje não, mano. Hoje levo para almoçar. Ô, glória! Hoje dou o cartão com R$5 de crédito, vai lá comprar um doce. Vai lá, filho, e parcela ainda, viu? Hoje é assim, hoje. Então, filho, a chave do carro, vai lá abastecer o carro para nós. Então, meus irmãos, a vida é para ser vivida com prazer. A vida é para ser bela, meus irmãos. E se você está frustrado com a vida, você é o causador da frustração. Você é o causador. Jesus então agora começa a andar com os discípulos, mas eles estão frustrados e não conseguem ver Jesus. E quando nós não vemos Jesus, é um perigo. Não vejo Jesus em casa, não vejo Jesus no meu marido, na minha esposa, no meu relacionamento, não vejo Jesus na igreja, mas não quer dizer que ele não está. É você que está cego. É você que está cega. Mas ele está aqui. Ele está fazendo. Ele continua agindo. Mas eu não estou vendo por quê? Porque eu estou ligado às coisas frustradas, decepcionadas que eu causei. E aí Jesus falando, pastor Elis, e aí os caras falam assim, você não sabe o que está acontecendo não? Eles viam Jesus como um andarilho. Você não está sabendo o que está sucedendo não? Aí Jesus o quê? Jesus está morto, padeceu, sofreu, morreu, está na cruz. E Jesus, insanos, tolos, desatentos. E Jesus caminhando do lado deles. Por quê? Porque Jesus sempre quer dar oportunidade. Sempre. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim.
mesmo eles não conhecendo Jesus, Jesus estava ali andando com eles e foram até a casa deles. E aí eles, repousam com nós. Não, não vou repousar não. E aí Jesus, quando eles vão ali fazer um ato ali de alimento, quando Jesus partiu o pão, eles lembraram, é Ele, é Ele. E aí eles testificaram um para o outro, quando ele falava não ardia no seu coração não? Não tinha algo diferente no que ele falava não? Por um momento, Jesus estava batendo na porta do coração dele, mas eles estavam tão tristes, tão amargurados, tão insatisfeitos, que eles não deixavam fluir. Sabe quando vem aquela voz para você? Faz isso não. Muda. Vai. Se esforça, vai para a igreja. Vence o cansaço. Quem aqui sente essa voz? Só o que nós fizemos? Só o que nós fazemos? Fechamos a porta. Era o que estava acontecendo com esses discípulos. A palavra de Jesus ia aquecer o coração dele, mas eles não deixavam penetrar. Eles não deixavam. Eles não deixavam florir. E aí no último instante Jesus, ele parte o pão. Parte o pão. E aí a Bíblia diz o quê? E então abriram os seus olhos dos discípulos. Versículo de número 33. Olha aí comigo. Versículo número 33. Vamos no 31. Abriram-se os olhos e conheceram ele. E ele o quê? Desapareceu. E disseram uns para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele falava no caminho, nos falava de quando nos abria a escritura. Versículo 23. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam-se congregados 11 e os que estavam com ele. Eles tiveram que fazer o que depois que os olhos abriram? Retornar para onde? Da onde eles saíram. Agora a pergunta que eu te faço: se você retorna para um lugar, é porque esse lugar é importante para você, sim ou não? Esses discípulos saíram de Jerusalém, estavam indo embora, mas quando eles viram realmente que era necessário Jesus padecer e entender, eles fizeram o quê? Retornaram. Tiveram que engatar a marcha ré. Então não espere ser preciso, irmãos, retornar, porque às vezes não dá mais para retornar. Às vezes não dá mais para voltar atrás. Por isso no hoje Jesus nos ensina, ouvimos a palavra dele, atentamos para o que ele quer fazer na nossa vida. Se você não tem experiência, vá em busca de quem tem experiência nessa causa. Seja humilde para entender. Olha, pastor, eu não entendi muito bem não, pastor. Olha, dona Eva, eu não entendi muito essa situação não. A senhora dá para a senhora me explicar? É isso, irmãos. É isso. E paramos de correr quando é para nós andarmos. Porque se esses discípulos tivessem ouvido a palavra de Deus, se eles estivessem no culto, eles estavam no culto, se eles estivessem prestando atenção no culto, eles não iam estar frustrados e decepcionados. Eles saberiam, não, ele falou mesmo, que ao terceiro dia ele ia morrer. Ele falou que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele falou, então vamos esperar ele ressuscitar, porque o que importa para nós é a ressurreição dele. Porque a morte é certa, mas a ressurreição é mais importante. Porque é a ressurreição que vai mostrar que o Cristo venceu. Então quem não espera, nunca vai alcançar nada. Quem não se esforça, nunca vai alcançar nada. Quem não se dedica, não tem nada na vida. Nada. Então se dedicamos às coisas de Deus, para que nós possamos ter um resultado lá no final. E qual é o resultado desse? Ser salvo por Cristo Jesus. Mas antes de ser salvo, Jesus quer te dar uma vida prazerosa aqui. Jesus quer te dar uma vida boa aqui. E nós temos condições para isso. Só que muitas vezes nós não queremos.
porque queremos Jesus para nos atender, mas eu não quero servir, eu não quero dar nos cultos, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, mas eu quero as coisas de Deus. Então, irmãos, tudo ao contrário não vai dar certo. Então se esforça, se esforça. Ô Everton, quando chove, você vai vender ovo? Quando está chovendo? Mas vende, não vende? E o sol de 30 graus, 40 graus que está fazendo aí? Vende, vende. Nós que trabalhamos, seja com chuva ou sol, você vai ter que trabalhar, sim ou não? Você para de cozinhar quando está chovendo? Hein, Rogério? Quando está aquela chuva lá fora, lá, o pessoal não quer nem saber. Ô chefe, o que vai ter hoje no rango aí? E aquele sol de grande igual, chefe, o que vai ter no rango aí? É a mesma coisa. E se de repente, Rogerião, deu a unha encravou? Tem que ir. Ô Everton, dor de cabeça, tem que vender, é o sustento. Pastor Gilmar, tá com o dente do siso, tá querendo juízo agora. Diz ele, né? Aí tá lá na construção lá, tem contrato para entregar. Tô com dor de dente, Manuela. Ah, não vou trabalhar não. A Manuela pega um pedaço de cabo de vassoura, você vai. Mas isso não acontece não, que eu conheço. Mas a Manuela é brava, mas eu conheço o Gilmar, que ele não deixa de trabalhar, né? Mas que a Manuela é brava, ela é brava. Brincadeira. Então o que eu quero dizer é o quê? Com sol e chuva você vai ter que trabalhar. Ah não, hoje não vou levar o Samuel no médico não, porque está chovendo. Ah, não vou levar o Samuel não, porque eu estou com sono. Se desperta rapidinho. Porque é sua prioridade. São nossa prioridade. Ah não, Clarinha, fica com febre aí, que depois que a mãe descansar e o pai, a gente vai no médico. Isso não acontece. Só que por que com as coisas de Deus acontece? Nós fazemos isso sim ou não? Fazemos, irmãos. Então o primeiro passo para nós mudarmos é nós aceitarmos quem nós somos e reconhecer. É o primeiro passo. De nós verdadeiramente, realmente, eu sou essa pessoa aí que o pastor está pregando. Não, é isso que eu estou fazendo mesmo, eu preciso mudar. Isso é o primeiro passo que nós devemos na nossa vida. Para as coisas acontecerem com nós. Para as coisas acontecerem. Então, irmãos, que nós possamos andar com a palavra. Estejamos vontade de estar no culto. Por quê? Porque eu vou louvar meu Deus. Por que eu vou no culto? Porque lá Ele vai abrir meus olhos. Por que eu vou no culto? Porque tem bênção de Jesus. Eu amo Ele, que Ele me salvou, Ele me libertou. Ele me deu poder. Então, tudo é com esforço. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Deus te abençoe.